Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Triângulo Nerd Podcast. Hoje a gente tem um monte de coisas, a gente tá recheado de coisas pra falar pra vocês. Algumas eu vi, algumas meus amigos viram e eu acabei não vendo. Mas no centro do triângulo hoje com vocês eu vou estar nos guiando por essa jornada rumo a vários filmes e séries que a gente viu aí no decorrer das semanas e a gente tá super animado aqui pra comentar com vocês. Mas antes, vamos fazer as apresentações com vocês, meus amigos. Fala galera, tava morrendo de saudade de estar aqui no Triângulo Nerd conversando, fazendo essa resenha com os amigos. Tô muito empolgado e é isso aí, vamos nessa. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, quem fala é o Rafa novamente. Eu tô muito feliz de estar aqui novamente gravando com meus amigos e a gente tem muita coisa boa vindo aí pra vocês nesse episódio, então fiquem ligados que vai ser massa. Aproveitando que a gente tá aqui no hype, super animado, em êxtase, vamos falar de coisa boa. Vamos falar daquele pozinho que acaba caindo no lugar errado, no focinho dos outros. Vamos começar falando de um filme que tá chegando agora, essa semana, cartazes nas bilheterias do Brasil, sobre uma história inusitada e uma história que aconteceu na vida real em 1985, que óbvio o filme ele dá uma adaptada legal pra gente, traz uma comédia inovadora de uma forma... Uma baita adaptada, de uma forma bem escrachada pra gente. Nada de inovador. Vamos falar sobre O Urso do Pó Branco. Todos nós assistimos O Urso do Pó Branco e a gente tá aqui pra vocês pra fazer um review sobre o que a gente achou desse filme, nossos comentários, nossa opinião e dar nossas notas no final. Então vamos começar falando sobre, e eu quero chamar aqui o Bruno pra falar primeiro, porque ele tem polêmicas pra trazer aqui sobre esse filme, tá? Galera, eu não sou o Lucas, mas aí eu já vou apresentar uma polêmica aí, né? Porque, cara, tipo assim, quando o Rafael me falou desse filme, falou nesse filme aí no nosso grupo do WhatsApp, né, pra gente assistir e tal, falei, caramba, esse filme deve ser um filme de comédia bacana e tal. Cara, eu assisti esse filme e falei assim, porra, que bosta, hein, mano. Os caras viajaram no filme de uma maneira, assim, podem ter baseados em fatos reais, né, mas, cara, não tem nada de incrível nesse filme, nada de maravilhoso pra ele ter esse hype aí. Pra quem gosta do filme do gênero, ele pode ser até um filme divertido, mas assim, em relação a roteiro, em relação o CGI até tem uma qualidadezinha ali, mas o roteiro do filme não me agradou. A comédia do filme, eu que sou um cara bem livre assim pra comédia, rio de quase tudo assim, acho quase tudo engraçado. Não achei uma comédia muito boa, mas a gente vai estar desenrolando um pouco desse filme aí. Mas é aquilo, né? Tem quem gosta e tem quem não gosta, vamos ver. Cara, eu acho que é muito safado os caras usarem um baseado em fatos reais pra esse filme, porque a história é real. Jogaram alguma coisa assim, uns pacotes de cocaína numa floresta, o urso achou, ingeriu, e depois de acho que 3 meses acharam ele morto. Porque, enfim, ele ingeriu muita cocaína, a cocaína matou ele. E é só isso a história real, entendeu? E os caras, eles inventam um bagulho muito louco pra esse filme. Eu acho que o filme tem seus bons momentos, mas assim, eu só que fiquei no meio. Acho que vocês vão perceber que o Bruno foi o que mais gostou, o Lucas foi o que mais gostou, e eu fiquei no meio, assim. Porque eu acho que ele tem boas cenas, só que eu acho que eles, como eu falei, eles dão uma viajada muito grande pra criar uma história toda ao redor do urso e tal. E eles meio que esquecem um pouco do urso, assim. Eu acho que ele aparece menos do que ele deveria, mas a gente vai desenrolar isso mais. Eu tenho um comentário sobre, que é um comentário local, que o urso, depois dele virar uma cultura local, de certa forma, ele é apelidado de Pablo Skull Bear, em homenagem ao trocadilho de bear ser urso em inglês, né? Então, é uma história que realmente, óbvio, não aconteceu na vida real, né? O urso, ele não chegou a fazer tudo que ele faz no filme. A tentativa aqui, pelo visto, era de mirar em um suposto tubarão, só que acabou no meio do caminho passando Sharknado e pegou em cheio em Sharknado. Então, pra mim, aqui, o Urso do Pó Branco, ele reúne muito da comédia escrachada ali, do exagero que tem em Sharknado, muito com um humor meio paspalhão, assim, que você tem que prestar atenção ali pra conseguir rir das piadas. Você tem que ir totalmente descrente, assim, suspende a descrença ali, vai pro filme relaxado, vai pro filme... Você não vai assistir um terror aqui, você não vai assistir uma Invocação do Mal da vida, não vai assistir um tubarão, nem nada disso. Você vai assistir um filme de comédia, basicamente, tá? O Rafa, quando ele comentou sobre o filme, ele falou que era um filme de comédia e tal. E, cara, tipo assim, essa foi a primeira vez que eu me decepcionei com uma indicação do Rafa.
porque ele colocou no grupo do WhatsApp pra gente ver esse filme, e eu falei assim, caramba, esse filme deve ser incrível. A minha namorada ficou chateada porque ela não pôde ver o filme comigo, e eu digo assim, olha amor, se tu estiver escutando esse podcast agora, você não perdeu nada. Não é um filme que eu pago pra ir no cinema pra ver, tá? Não desmerecendo o mérito dos atores. Não desmerecendo o mérito, mas já desmerecendo. Dos produtores, de quem fez o filme. Mas, cara, é tipo assim, é um filme de viagem, entendeu? Viaja pra assistir esse filme. Dá uma fumada na maconha, dá uma cheirada no pó, igual que o Russell fez, pra gente poder ver esse filme de uma maneira mais de boa e tal. Mas não é um filme, assim, incrível. É um filme que tem umas cenas que não fazem sentido. Como eu até comentei aqui no começo com meus amigos antes da gente gravar, que o Urso ele escolhe em que vai matar, e a gente até entrou numa discussão sobre isso, porque o Lucas já defendeu um pouco daquele negócio que não pode matar todo mundo, que tem aquele negócio de roteiro, que era uma criança, mas eu acredito assim, não que eu tenha que levar isso pra vida real, mas se for levar um pouco pro realismo, eu acredito que um urso pode ficar viciado num químico, mas é um animal, cara, é tipo um animal irracional. Ele não tem a distinção de saber o que é certo ou errado, ou de saber escolher quem vai morrer ou não. Tem muitas coisas assim que o roteiro ele fura pra fazer sentido, mas o filme ele não é do seu todo ruim. Ele tem uma qualidade ali, numa hora ou outra, tem uma química ali entre os personagens que é até agradável e tal. A atuação não é de todo ruim pros personagens, mas assim, é um roteiro que não foi bem aproveitado. Poderiam ter feito assim um filme um pouquinho mais sério. E olha que isso é vindo de mim, tá? Que gosta de comédia. Então eles poderiam ter feito um roteiro mais sério. Os atores foram muito bons, mas faltou uma qualidade ali no roteiro. Cara, tem uma curiosidade a respeito de vida real, no qual ursos marrons, uma reserva natural da Rússia, eles começaram a ficar viciados em cheirar combustível de avião. Então, eles invadiam alguns lugares para roubar latas de combustível de avião, e eles ficavam cheirando esse combustível durante muito tempo. Até que veio a equipe responsável da Rússia e tal, e tentou resolver esse problema. Mas já existiram diversos casos em que ursos realmente eles entram em contato com substâncias viciantes, né? Substâncias químicas viciantes, e eles começam a cheirar, ou a fumar, ou a comer, né, ingerir esses produtos. Fumar eu acho difícil, porque fumar o urso bolar ali, um bagulho ali. Viajou agora, foi? Agora. O que foi que tu fumou, cheirou pra pensar nisso aí? Mas aí se tu pra pensar, já vamos entrar justamente nesse ponto. Aquele urso de CGI ali do filme, eu acredito que conseguiria fumar tranquilamente, porque os movimentos dele estavam bem estranhos. O que eu acho é que o roteiro ele se apoia numa premissa muito boa e ele confia que só essa premissa já vale o ingresso, já vai compensar a assistida. E eu acho que não é necessariamente. Toda premissa, por melhor que ela seja, ela precisa ter um bom desenvolvimento. E o filme, eu acho que ele falha nesse desenvolvimento. Por quê? Quando o Lucas já comentou aqui, ele acreditava que o filme tinha mirado, tipo, num tubarão e acabou pegando o Sharknado. Eu até discordo no sentido da intenção. E é justamente pra mim aí que tá o problema. Eu acho que o sentido que ele queria ir era numa pegada Sharknado, só que, claro, não como um filme B, com um pouco mais de qualidade, com um pouco mais de história. E ele acabou esbarrando em tubarão, só que de uma forma ruim e de uma forma também que não encaixava nessa premissa inicial. Essa premissa inicial, pra mim, é uma premissa que é justamente pra te ter algo bem escrachado, pra te ter algo bem louco. E eu acho que é muito a Elizabeth Banks, que é quem dirige o filme, ela tá muito num Guy Ritchie wannabe, assim, sabe? Ela traz um monte de personagens. Guy Ritchie, pra quem não sabe, é um outro diretor que ele é conhecido por fazer uns filmes, assim, com umas tramas muito piradas, muito, assim, quase como alguém que cheirou pó mesmo e foi escrever um roteiro. Esse roteiro do O Urso do Pó Branco ele quer trazer muita história, ele quer trazer muita coisa que meio que não precisava. Arcos de um filme de 1h30, normalmente eles são meio que divididos entre 20 a 30 minutos para o primeiro arco, 40 a 40 minutos para o segundo arco, e ali os últimos 30 a 20 minutos pro ato. Primeiro ato, segundo ato e terceiro ato, que seria, nesse caso, os últimos 20, 30 minutos pro ato final. E no primeiro ato do filme, fora aquele primeiro ataque, inclusive, já vem aí que existe um problema no tom do filme. É um ataque meio violento, mas ao mesmo tempo que tem uma comédia, e ao mesmo tempo que ela não usa direito a violência que ela poderia usar
Porque, tipo, só voa uma perna, assim, aleatoriamente, e é isso que tu tem, basicamente, de violência na cena, assim. Enfim, e aí nesse primeiro ato, que é, tipo, 35 minutos de filme, o urso basicamente não aparece, a não ser essa primeira cena. Então, tu já vê por aí que o filme ele vai subutilizar o urso, depois ele acaba aparecendo mais vezes e tal. Mas, gente, o filme ele acaba ficando desconjuntado, eu acho que é isso, assim. Ele acaba variando muito de tom, tem umas piadas que elas não têm a força que elas precisavam pra fazer a gente rir, então, tipo, elas arrancam um sorrisinho no máximo, mas de resto, assim, eu acho que eu dei umas 2 risadas no filme, e eu acho que ele brilha realmente nessas cenas onde ele vai full loucura, como é principalmente aquela cena ali da ambulância, que é a melhor cena do filme, não tem como. Eu acho que era aquela pegada que o filme precisava, e também aquela cena que o urso meio que sobe na árvore, correndo e tal. É aquelas loucuras, aqueles exageros que o filme precisava ter mais. Mas eu acho que ele vacilou na hora de meio, sei lá, tentar equilibrar, tentar não ir full na loucura, que ele acabou perdendo o que ele poderia ter de mais interessante. Então acho que é isso, assim, ele não é um filme ruim pra mim. Ele só tem uma premissa muito interessante, extremamente subaproveitada. Não sei se foi problema da realização em si, no sentido de que de repente se tivesse uma outra diretora, um outro diretor, se tivesse mais habilidade com essa comédia, talvez a gente pudesse ter uma melhoria nesse roteiro, que a gente viu que foi o problema, pudesse dar um ritmo melhor pro filme e tal. Mas enfim, eu acho que ele é ok, eu vou até adiantar minha nota. Eu acho que os meninos têm alguma coisa pra comentar. Mas de modo geral que eu tinha pra falar isso, eu dou uma nota 6 pro filme. Então eu acho que é um filme que tu assiste de boa, assim, tem seus bons momentos. Me tirou, assim, uma outra risada na hora que a mulher vai atirar no urso, ela dá um tiro na cabeça do cara, assim, aleatoriamente. Essa cena foi uma das poucas que me arrancou uma risada. Mas de modo geral é isso, dou uma nota 6. E assim, não recomendo ir assistir no cinema, não. Dá pra esperar chegar num stream da vida, ou assistir aí pelos acessos livres da internet, que tá de boa. Cara, pra mim, o personagem do David e do Ed, aqueles 2 personagens ali que eles são os responsáveis por recuperar os pacotes de cocaína que caíram ali na floresta, eles parecem começar muito desconexos no filme, muito perdido. A história do Ed, principalmente, é um homem que perdeu recentemente a esposa e ele não consegue ficar com o filho, e ele meio que virou alcoólatra. Cara, é um drama ali, tipo, muito desnecessário pro filme. Pra mim tem um certo overacting ali do ator. Ele dá uma exagerada muito grande ali no drama que ele faz. Trazendo esse ponto dessa trama, eu acho que ela é a que mais esclarece o que eu quis dizer, porque tu percebe assim que a trama, aquela situação, ela tenta trazer de uma forma meio que de comédia, meio que tirando sarro daquele sofrimento, mas em algum momento ela meio que não quer mais tirar sarro, e aí tem umas horas, como tu falou, que o overreacting dele parece casar, talvez casaria se fosse um filme inteiro mais exagerado, mas como meio que a atuação dele acaba destoando em certos pontos, acaba ficando estranho, então, enfim. Sim, e essa relação desses personagens com a trama deles vai durar até o final do filme, porque o filme ele meio que se baseia, no fim das contas, não no urso, mas naqueles caras que estavam indo atrás dos pacotes de cocaína que estavam sendo encontrados. Realmente o urso ele é meio que escanteado em um certo momento. Quando o urso aparece, de fato é quando o urso brilha. São as cenas em que o filme ele vai além, ele assume a identidade dele, ele zoa, ele faz uma comédia paspalhona, misturado com uma violência ali, com um pouco de gore, etc. Então o filme ele é realmente muito bom. Mas o que eu acho aqui que tá brilhando de fato na atuação são as crianças. As crianças, de fato, aqui, o Christian Convery e a Brooklyn Prince, elas entregam total. O Christian Convery, que é o garotinho, o Harry, aqui ele solta a voz, ele dá uns gritos agudos quando ele vai avisar as coisas, ou quando ele vai avisar do urso. Esse moleque aqui, ele tá querendo ganhar um Oscar, tá? Inclusive, é bom até Hollywood ficar de olho aqui, porque o garoto é bom. Ele é um suposto prodígio aí, ele realmente entrega bem num filme que não tem muita coisa pra ele. Então, assim, pra mim aqui, as crianças, elas realmente conseguem brilhar no filme. Inclusive, eu acho que no final, ali na minha interpretação, óbvio, eu tô tentando tirar leite de pedra aqui do filme, mas pra mim aqui o filme ele não é sobre um urso viciado atacando todo mundo. Pra mim, na verdade, o filme ele fala sobre o ponto de vista de 2 mães. Uma que tá tentando proteger e defender seus filhos, e uma que acabou abandonando suas crianças por causa do uso de substâncias viciantes. Aí você entra numa pegada. Aí você vai na minha pegada filosófica aqui do filme, tá? Mas tu gostou muito do filme pra ter isso. Caramba, velho, tu foi longe. É o famoso passa-pano, mano. É uma mãe aqui que tá em busca da sua filha, tentando salvá-la do urso, e uma mamãe ursa aqui que simplesmente abandonou suas crias porque acabou
se dando ao luxo de ficar viciado em drogas sem querer, né? Então, o filme, ele pra mim, ele realmente não sabe se levar a sério, mesmo quando ele quer. E quando ele tenta fazer comédia, às vezes parece que ele tá tentando se levar a sério. Ele realmente se perde bastante, mas é um filme divertido. Eu sou suspeito pra falar, eu assisti com alguns amigos meus em chamada, e a gente tava se divertindo pra caramba, tava usando o filme. E ficou mais divertido realmente quando eu vi com amigos. Talvez se eu visse sozinho, eu não ia gostar tanto. Então, pra mim, aqui no meu ponto de vista, o filme ele tem uma nota 6,5 de 10, tá? Cara, eu vi os filmes sozinho e a minha nota não chega, e ele não passa nem de ano, tá? Porque, tipo assim, eu vou falar só uns problemas aqui que eu vi no filme, que como eu já tinha comentado anteriormente, o urso escolhe quem ele vai matar. O Rafa comentou que a cena da ambulância é uma cena bacana e tal, divertida, mas eu achei uma bosta, porque literalmente o urso, antes dessa cena, que a mulher atira na cara do moleque pra matar o urso, e o urso fica lá com uma cara de bobão lá na porta, assim, sentadinho, assim. Depois do que isso acontece, o urso quebra o vidro. Moleque, ele quebrar o vidro foi demais pra mim, mano. Parece um assassino ninja profissional, cara. Tu não tá entendendo? O cara tava atrás da porta, o urso quebrou o vidro que tinha na janela e agarrou o cara pelo rosto. Pô, se tu quer ser um filme viajado, eu aceito que tu seja um filme viajado. Mas seja um filme de viajado de verdade, entendeu? Porque do nada o filme apresenta umas tramas aí irrelevantes sobre uma mãe ser divorciada com uma filha, onde a filha quer a atenção da mãe e a mãe tá afim de outro cara, e um cara que perdeu a mulher e ele tá chateado. Aí tem aquela comediazinha barata de que quem tá cuidando do filho dele é o pai dele, porque o cara tá na merda, não sei o que. E tem um cara lá que ele é totalmente uma pessoa meio que capitalista, ele só preza pelo sapato dele, pela camisa dele. Cara, tipo assim, são coisas assim totalmente irrelevantes que poderiam ser apresentadas num filme de comédia, e seria o que o filme é, né? Um filme de comédia, de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, que entretesse a gente. Só que aí, tipo, não sei o que a diretora quis fazer, se ela quis fazer com que a gente sentisse pena, porque eu acho que esse filme era pra ser um filme que a gente fosse rir. E o Lucas chegou a rir, o Rafa chegou a rir, mas eu não dei risada de porra nenhuma do que aconteceu no filme. Eu juro pra vocês, eu assisti o filme sozinho e não ri de nada. De nada. Tipo assim, não teve uma situação que... Tu tá muito azedo, cara. Calma. Não, cara, não tô. Eu te juro. Eu dou risada de qualquer porcaria, mas eu não ri de nada, porque realmente pode... Eu ri de quase qualquer porcaria. Não, é por isso que eu tô falando... Quando tu me falou assim, olha, esse filme é... Não, só pra me defender aqui, quando eu falei pra gente assistir, eu ainda não tinha assistido o filme. Não. Eu recomendei sem saber. Sim. Só pra defender a qualidade das minhas indicações aqui perante todo mundo que eu ver, gente. Não, gente, um ponto aqui, as indicações do Rafa são muito boas, tá? Mas é tipo assim, é um filme hack and slash, meio que de comédia ali, e ele chegou falando sobre isso. Aí eu falei, cara, o Lucas fala de um filme assim, ele ser um filme bom. Cara, não teve nada assim do filme que me deixou de agrado, porque o filme ele tentou misturar um pouco de terror, um pouco de dramatização e um pouco de comédia. É isso mesmo, ele tenta misturar um pouco de tudo e ele acaba se perdendo no que ele quer misturar. Então ele se perdeu em tudo ali, porque tipo assim, o urso, ele mata um garoto, aí o pessoal da ambulância chega, né, o pessoal dos socorristas, o cara abre a porta e vê o urso lá, o urso simplesmente persegue todo mundo e mata todo mundo. Ele ocasiona acidentes, ele mata as pessoas, e a menina, ocasionalmente, uma das socorristas, ela bate o carro e acaba todo mundo morrendo. Só que antes disso, tem duas crianças ali que não sabem o que é droga, encontram um pacote, né, que foi despejado pelo avião, e um menino querendo se amostrar, que como o Rafa falou que foi uma atuação, tanto o Rafa quanto o Lucas falou que foi a melhor atuação que foi das crianças, querendo se amostrar, querendo dizer que ele é enganjado nesse assunto, falar pra menina comer, que é dessa forma que se usa a droga, né, o químico. Só que aí o que acontece? O urso vê aquela situação e não mata ninguém. Então, tipo, o urso poupa a vida, mas escolhe matar. Mas na hora ele não tá racional, né? Ele tá sob o efeito das drogas. Mas aí vê ali que aquela cena depois é cortado e a gente não sabe o desfecho do que realmente aconteceu. A gente só sabe que ele perseguiu a garota. Cara, isso é algum momento que ele parou pra comer droga? Não, tu não tá entendendo. O urso levou a garota pra caverna. A garota deixou vestígios de que ela estava sendo arrastada. O urso matou todo mundo e quando chegou na menina, ele resolveu levar ela pra caverna. Por quê? Ela virou filha dele? Não.
entendeu? Então, tipo, o Porque ele não tava pensando, ele tava agindo numa loucura. Cara, o urso... Mano, supera isso. Cara, para de tentar defender o urso. Vocês dois superem isso. Não, deixa que ela não morreu. É um furo de roteiro muito grande, eu concordo, porque não faz sentido ela não ter morrido. Então, tipo, tem outra cena que é quando os traficantes estão atrás do pó, que eles encontram um policial. Cara, o urso simplesmente deita em cima de um dos traficantes e fica ali sufocando, cara. Essa cena é muito boa, mano. Cara, não é boa. Essa cena é boa. O urso simplesmente escolhe deitar em cima de uma pessoa e ficar ali. Aí quando o urso, por meio de uma loucura da cabeça, abre o olho e tenta atacar as pessoas, o cara vai lá. Mas não é pela loucura da cabeça, porque ele sente o cheiro da droga. Pois é, Ele sente o cheiro da... é uma loucura. Porque, tipo assim, a droga já tava ali. Mas é em nome da comédia, mano. Mas é isso que eu tô falando, tipo, isso não me incomoda. Tu entrou menos no coisa da comédia do que eu que não gosto da comédia. Porque, tipo, essas situações absurdas pra mim é justamente quando o filme, ele vai bem. Porque tem que ser, absurdo. Tem que ser uma coisa completamente lógica. Cara, porque se tu for puxar pela lógica, quando ela ingeriu o primeiro pacote de cocaína, 2 pacotes de cocaína, ela tinha que ter morrido. Aquilo ia cair no estômago dela, ia matar o bicho. Um bicho de verdade não ia sobreviver àquilo, entendeu? Não dá pra puxar pela lógica, porque a situação da comédia é justamente dela ser escrachada, dela ser exagerada, entendeu? E eu acho que quando ela exagera, é que o filme vai bem. Mas pra ti nem isso funciona. Não, mas é por isso que eu tô falando. Eu aceito que ela seja escrachada. Porque ela iria bem se o filme tomasse só esse rumo. Entendeu? Só que o filme não toma só. Ele precisava de mais cenas assim e menos cenas sérias. É isso que eu tô falando. Tipo assim. Então, o problema não é cena assim, de zoeira desse jeito. Não é. O filme quer o filme quer apresentar uma coisa escrachada, uma comédia ridícula. Eu vou aceitar, gente. Eu dou risada pra caramba com super-herói. A Liga da Justiça. Eu dou risada com um monte de filme bostas. Mas se tu quiser apresentar uma coisa ruim, eu digo assim, ruim. Nesse termo, ser escrachado e tal. O cara faz isso até o final, mano. Não vem com dramatização, não vem com historinha paralela. Apenas chega lá e mete tudo, assim, de bosta que Hollywood tem, que é aquele humor bosta, assim, que faz a gente rir por ser bosta e pronto, acabou. Agora os caras querer, tipo, literalmente, eu não sei o que a diretora quis fazer. Mas é assim, cara, não é um filme bom. Eu dou, assim, nota 4,5 sendo legal, porque se ele apresentasse um só caminho no filme, seria um filme bom, merecedor ali de uma nota 7, nota 8, mas assim, o roteiro desse filme é horrível. Não é um filme que eu pago pra ir no cinema e provavelmente eu nunca mais vou assistir esse filme na minha vida. Eu só vou assistir esse filme de novo se a minha namorada me obrigar a ver com ela, porque eu não vi com ela na primeira vez. Ainda acho que tu tá com muito ódio no coração, cara. Alguém tá rabugento hoje. Bem, vamos falar de coisa boa então? A gente vai falar um pouquinho agora sobre John Wick 4 e da bancada só eu fui aos cinemas assistir o filme. Pra quem tá nos ouvindo, eu vou fazer alguns breves comentários a respeito do filme. Eu não vou dar spoilers, tá? Então esse é um alerta de não spoiler. Então, falando rapidamente sobre essa franquia, John Wick é uma franquia, no meu ponto de vista, é a melhor franquia de ação que a gente tem hoje em dia, tá? Ele entra facilmente ali no top 5 melhores franquias da história. Melhor do que Missão Impossível, será? É uma boa discussão isso aí, hein? Dá uma boa discussão, eu preciso rever, inclusive, os filmes de Missão Impossível pra fazer um comparativo, tá? Mas como o John Wick, ele tá mais fresco na minha mente, eu acredito que, tirando de memória, John Wick, pra mim, é um dos melhores, tá? Mas vamos lá, vou falar um pouquinho a respeito do filme, tá? O principal comentário é que realmente John Wick, ele cresce muito nos filmes, não somente no sentido de conteúdo que ele te apresenta, mas no sentido de renda de bilheteria. O primeiro filme, ele começou rendendo 86 milhões, e atualmente, John Wick 4 nos cinemas, ele já tá alcançando quase o valor total de bilheteria do segundo filme. Então, pra você ter noção, essa é uma das 5 franquias as quais cada filme supera o outro em questão de bilheteria. Pra você ter noção, isso realmente só aconteceram com 5 filmes. John Wick é o 5º filme que consegue esse marco na bilheteria. E realmente, John Wick 4, ele te entrega muito mais. Uma melhoria gráfica, uma melhoria na direção, uma melhoria na fotografia do filme, que tá impecável. E ele te traz um novo ar pra franquia. Para aqueles que queriam ver mais história, para aqueles que queriam ter mais enredo, para aqueles que queriam se entranhar cada vez mais nesse submundo dos assassinos do universo de John Wick.
John Wick 4 é o filme pra você. No seu primeiro ato, ele já vai fazer algo magnífico ali com a gente, que inclusive a respeito da curiosidade do filme, todos os filmes de John Wick eles chegam atrasados ali pro Oriente. Então o filme ele já começa mostrando pra gente como é o continental ali de Osaka, no Japão. E ele já vai trazer uma temática muito específica de animes. Pra aqueles que gostam de anime aí, alô Bruno, John Wick 4, ele consegue fazer com maestria lutas de anime na vida real. É linda as cenas nos quais os assassinos usam katanas, usam kunais, shurikens ali pra lutar entre si. E ele faz isso de uma maneira maestral, da melhor maneira que John Wick consegue. Com muita luz, com muita música, a música estourando na tela. Enquanto você vê muita bala comendo solta pra tudo que é lado, briga, porradaria, soco. John Wick, ele realmente se entrega a tudo que John Wick de fato é. E depois a gente vai ser levado para outros lugares. A gente vai conhecer um pouco sobre Berlim e a gente vai conhecer um pouco sobre Paris. E aí, quando chega em Paris, meus amigos, aí John Wick, ele vai saber usar sobre os pontos turísticos do local. A cena que mais vai provavelmente marcar todo mundo é o John Wick dentro do carro, que inclusive é o pôster do filme. O cara tá simplesmente dando um corte de giro no carro, enquanto ele vai metralhando todo mundo em volta do Arco do Triunfo. Meu querido, que cena maravilhosa é essa? O filme ele realmente entrega muito, tanto nas atuações, o elenco aqui magnífico, tá? Bill Skarsgård aqui, ele entrega o que ele precisa entregar. Ele traz ali um pouco da essência dele de Pennywise ali no It a Coisa, de um psicopata extremamente maníaco e alucinante. Principalmente o Winston aqui, o Ian McShane, ele traz mais da canastrice dele. Ele tá soltinho aqui nesse outro filme. Agora, quem eu quero falar aqui rapidamente, só pra eu finalizar meus comentários sobre John Wick, e o que me faz dar nota 10 de 10 pra esse filme, é o Donnie Yen. Ele faz o personagem Kane dentro do filme. Ele vai fazer um lutador cego. E ele simplesmente entrega lutas magníficas. Que, óbvio, dão uma exagerada ali depois de um tempo, né? Mas, a primeiro momento que ele aparece, ele traz estratégias que você nunca pensaria que uma pessoa com deficiência visual poderia usar. E, cara, as cenas de luta dele aqui, ele traz muito da essência que ele usa lá nos filmes de Ip Man. Ele traz muito das lutas dele, das artes marciais que ele aprendeu nos outros filmes. E é magnífico. Ele faz uma contracena com Keanu Reeves aqui absurda. E mesmo que o filme te entregue mais roteiro e mais história, o diretor e o próprio Keanu Reeves se limitam muito o personagem do John Wick. Então aqui o John Wick ele fala muito menos do que nos outros filmes. Aqui você vai ver muita cena do John Wick falando "Yeah", ou então "Consequences". E é isso. Esse é o John Wick. Cara, pra mim, John Wick 4 é o melhor filme da franquia, disparado. Inclusive, foi o primeiro filme que eu assisti em IMAX e foi absurdo. Eu não me arrependo nem um pouco. E tô com vontade de assistir de novo, porque é um filme maravilhoso. Nota 10 de 10, nota 1000. A melhor nota que tiver disponível aí, eu dou pra esse filme, sem problema nenhum. Olha, gente, só pra falar pra vocês aqui, talvez a gente ainda... Talvez não. A gente com certeza ainda vai trazer nossos comentários com spoilers, falando bem mais amplamente do filme, entrando em cenas e tal. Mas eu e o Bruno precisamos assistir ainda o filme. Então o nosso coleguinha aqui foi muito solícito em fazer um comentário sem spoilers, pra gente não levar spoiler também. Mas assim que nós dois tivermos assistido, a gente vai trazer nossos comentários, uma conversa mais interativa e bem mais interessante pra vocês, tá? Eu também vou assistir amanhã já. Queria falar também que, galera, o 10 de 10 do Lucas não é uma coisa muito confiável, tá? Porque ele gostou de O Urso do Pó Branco e ele gosta de Sharknado, então tomem cuidado aí também. pra essas indicações aí do Lucas, tá? Olha isso, mano, se você não deixava, não. Cara, o cara gosta da comédia do Sogeking e One Piece. Já não tem relevância pra mim a partir daí, tá? Sai, Guerreiro, te sai. Bem, mas vamos falar agora um pouco sobre os comentários de Mandalorian. Saiu um episódiozinho novo essa semana. Eu ainda não estou acompanhando, eu tô lotado de coisa pra assistir, eu tenho muita coisa aí pra fazer também no dia a dia. Então, algum dia talvez eu assista. Eu já prometi pros meus companheiros aqui que eu vou começar Bad Batch, que é uma série derivada do universo de Star Wars, uma animação. E realmente, se eu gostar, aí eu... A gente pode assistir pra trazer aqui nossos comentários, acho que nós três. Qual é? O pessoal fala bem, Bad Batch.
vocês sabem que pra mim, né, eu sou uma esponja. Só vocês falarem, Bruno, tem isso aí pra assistir. Aí eu vou lá e começo a assistir, né? Pode até ser ruim, mas eu vejo até o final. Mas é isso, ó, se Bad Batch me cativar de fato, aí eu começo a comentar Mandalorian, eu vou maratonar o mais rápido possível aí pra acompanhar junto com vocês. Enquanto eu não acompanho, deixo com vocês os comentários a respeito do episódio 5 da terceira temporada de Mandalorian. This is the way. Gente, eu vou começar falando e eu acho que eu vou logo perguntar pro Bruno aqui pra ver se ele concorda. Melhor episódio da segunda temporada até agora. Cara, é muito bom esse episódio. É muito bom. Não, eu não sei se eu digo que é o melhor ou não, cara. Porque, tipo assim, eu sou... eu acho que é. Eu sou muito fanboy de... Então, tá muito bom pra mim todos os episódios, mas esse tá muito bom. Eu acho que é. Vai, eu vou concordar. Eu vou dizer, cara, até que, assim, o terceiro episódio tinha sido, assim, aquele que eu falei assim, pô, não foi tão interessante de acompanhar, etc e tal, ainda que tenha trazido temáticas muito bacanas. Cara, ele se justificou muito mais aqui agora, né? Primeiramente, olha, eu odeio a Nova República, só pra deixar aqui no alto, tá? Porque, meu Deus, que não mudou porra nenhuma, mano. Pô, o Império e a Nova República é a mesma coisa. Esse quinto episódio, cara, ele traz uma coisa que eu amo quando é feito, assim, eu acho que as melhores séries, filmes, quando eles brilham, quando pode ser dito que eles são os melhores, é quando eles fazem isso, que são trazer questões pessoais e questões do universo como de forma bem orgânica, se misturando uma nas outras. E eu acho que esse episódio conseguiu fazer isso. Eu confesso, sim, que, tipo, os outros 4 episódios, como eu falei, eu tava gostando, sim, mas eu achava, assim, que tava muito com altos e baixos. Eu acho que o primeiro começa um pouco mais embaixo, o segundo é melhor, o terceiro cai mais um pouquinho, o quarto melhora, ainda que ele tenha umas falhas de lógica ali e tal, que inclusive eu tava assistindo até um episódio do Derivado Cast, que é um podcast que eu acompanho, e ele cita algumas falhas na lógica ali do quarto episódio, que eu fiquei assim, realmente meio complicado. Mas eu gostei de modo geral, foi um episódio que eu me diverti assistindo. Mas esse 5, ele é realmente muito bom, gente. Ele é um episódio que ele consegue, primeiro ele aprofunda ainda mais a questão do lore ali dos Mandalorianos. A gente vê ali a reunião deles, falando da missão, que eles podem ou não ter que fazer. E eles trazem ali a questão daquele primeiro episódio, onde tinha os piratas. Inclusive, aquela questão que eu falei que talvez os piratas eles fossem aproveitados em outra série, acho meio difícil, né? Agora. É claro, né? Mas eu achei muito top essa referência que eles trouxeram dos piratas de verdade, né? Pros piratas espaciais. Que o capitão, ele não largou o posto dele e ele afundou com o navio. Eu achei isso muito top. Não, e outra coisa, o que eu acho muito foda é porque eles usam essa questão dos piratas pra fazer alguns comentários, assim, de leve, sobre a organização do universo. Porque tu vê que ele fala ali, por exemplo, quando ele tá falando com o Greef Karga, e o Greef Karga fala, não, porque a ajuda tá vindo e tal, ele fala, velho, os caras não estão conseguindo defender nem a orla média, eu acho, uma coisa assim, a orla central, sei lá. Então eu acho que eles vão conseguir defender a externa, entendeu? O que tá mais longe, não vai rolar. Tipo, eu sei que tu não vai conseguir me enganar, me ludibriar pra sair dessa vez e tal. E também depois, quando tem a cena do piloto. Cara, aquela cena eu acho muito top. Do piloto indo lá e tu vê que, tipo, ele já fica frustrado no bar, quando ele fala assim, não, pô, eu acho que eu vou solicitar pra receber uma ajuda. E o cara fala, velho, os caras não respondem há meses. Não é tu que vai conseguir fazer eles responderem, entendeu? E ele, não, eu vou lá e eu quero ver me ignorarem. Aí, tipo, ele vai, chega lá, conversa com o cara, e aí tu percebe que é uma parte de uma burocracia, cara, pra ele conseguir apoio. E aí tem toda uma coisa do tipo, mano, se tu não é um planeta membro, então, cara, lamento. Então, tem muitas coisas ali que são construídas pra te ver a queda dessa nova república que tá tentando surgir. Porque aí depois surge ali, o Império, o anterior, acho que é a Nova Ordem depois, que é chamada, né? Que aí a gente vê na trilogia mais recente. Mas eu acho, cara, esses comentários, essas questões mais por trás, assim, de como funcionam as coisas, que eu acho que é uma coisa que Endor faz de forma incrível. E a gente vê um brilho disso aqui nesse episódio. E eu acho isso muito top, cara. Cara, a Nova República não mudou nada em relação ao Império, no meu ponto de vista. Tudo bem, a gente tá falando sobre política, a gente tá falando sobre território, sobre bora proteger os nossos e tal. Mas, cara, o cara realmente apresentou um problema. Ele, no caso o piloto, né, que eu esqueci como é o nome dele. Mas aí tá, o cara apresentou um problema ali e ele não apresentou, tipo, somente o problema dos piratas. Ele falou assim, olha, aquele planeta ali, ele está sendo muito rondado, então alguma coisa tá acontecendo ali. A gente tem que olhar para ali, porque aquilo ali pode ser um start, o Império voltar com força. Então a gente tem que olhar para aquilo.
Só que aquela mulher lá, que eu me esqueci o nome, ela simplesmente chega lá e fala assim, olha, poxa, que chato que isso tá acontecendo, mas eles não assinaram o acordo que diz que o planeta vai ser. E ela meio que o cara olha pra ele e fala, ih, cara, então se não assinou, eu já não posso fazer muita coisa. Então, tipo assim, não tem empatia dessa nova república. Então, tipo, pra mim não mudou porra nenhuma. Mostra com o cientista que o cientista ele tenta trazer o trabalho dele, que era do Império, pra Nova República, e ele não consegue, porque o pessoal não aceita a questão da clonagem ali, sendo que naquele universo aquilo pode salvar muitas vidas. Então mostra que tem assim uma certa constante de que não vai mudar, entendeu? Seja Império ou Nova República, entendeu? Então, tipo, é uma coisa que a gente vê assim, eu gosto muito dessa parte política, e qualquer universo, se tu me mostrar uma parte política, mas eles deveriam ter empatia pelo aquele povo, pelo aquele planeta, para eles se mostrarem sim a Nova República, uma coisa diferente do Império, e o cara não conseguiu ajuda ali, e foi em busca dos Mandalorians para ajudar. E logo depois, que acho que tu nem chegou a comentar agora, teve aquela situação que a Ferreira, ela fala com a princesa para ela tirar o capacete. E eu achei incrível, tipo, cara, como assim e tal? E a gente comentou isso sobre Mandalorian, que a princesa, ela entrou nos dois universos. Não, eu achei muito foda, cara. Quando eu vi isso, eu falei, mano, o Bruno foi muito certeiro, porque foi tu que trouxe o comentário que ele falou assim, que tanto ela andou nos dois mundos, quanto ele também. Só que tem aquela coisa que eu achei muito interessante, como eu tava falando, que tava trazendo justamente esse entendimento dela do universo deles. Só que a mulher lá, a Ferreira, ela usa justamente, olha, eu sei que tu durante muito tempo tu ignorou esse credo, mas agora que tu entende ele, então assim, tu andou nos dois mundos e tu entende o suficiente, tem empatia suficiente pelos dois lados pra nos unificar. Cara, eu acho isso muito foda. E quando ela faz meio que ela caminhar entre eles sem o capacete, é tipo meio que forçando, olha, beleza, a gente pode ter crenças diferentes, mas nós somos um só povo e agora o que tem que reinar tipo a nossa união. A gente precisa se unir porque a gente precisa crescer de novo, a gente precisa se restabelecer. Fora que ela dá essa responsabilidade pra ela, depois que ela ainda fala pra ela, você viu o mitossauro, que era uma lenda, mas você viu. Então significa que os tempos mudou, porque a aparição dele significa que alguma coisa mudou. Então você tem que unir o nosso povo e tal. Eu não sei como ela vai fazer isso, porque ela não tem o sabre negro, né? Fora que no final também apareceu que como é o nome do vilão? Esqueci, né? É o Gus Fring, esqueci. O Guts do Breaking Bad. Ele simplesmente some da série e aparece lá que ele fugiu. E foi um plot pior ainda no final, porque apareceu o Aço Valeriano, né? Não sei o que. Valeriano, isso aí é Game of Thrones, cara. O Beskar. Nossa, Valeriano. É porque é muita série, gente. O Beskar, ele apareceu lá e a culpa já vai pro Mandaloriano, entendeu? Sendo que esse cara foi buscar ajuda dos Mandalorianos pra salvar o planeta que tava em perigo. E agora, tipo, literalmente ele vai ter que acusar os caras de um crime, porque tem uma associação ali dos Mandalorianos com o Beskar. Então eu tô doido pra ver como é que o 6º episódio vai ser. A série, ela pode ter começado de uma maneira lenta, mas assim, olha, vou passar o pano, porque pra mim começou de uma maneira muito boa. Eu gosto muito quando a série te mostra aquela parte política, que ela mostra aquela visão de várias pessoas, de como é aquele mundo. E o Star Wars, ele é um universo muito gigante e ele merece ser mostrado de diversos ângulos, de diversas formas. Bora ver como é que vai ficar aí o 6º episódio. Só pra finalizar os comentários, só que assim, eu lembro também dos comentários que o Lucas fez, falando que às vezes essa quantidade de séries que a Disney faz pode prejudicar por causa de orçamentos e tal. E aí, cara, tem umas horas assim que eu olho e falo, mano, tá faltando um orçamentozinho aqui. Na hora que tipo, ele chega no planeta e aí tem, tipo, uns 24 pingados de Mandalorianos ali, e aí depois, mas é muito pior porque quando eles vão, não, a gente precisa, lá na cidade, lá no planeta que é invadido, não, a gente precisa evacuar a cidade. Cara, é uma cidade grande, tipo, eles fazem essa escala grande. E aí, mano, eles tiram. Tem, tipo, 15 pessoas, mano. Tem, tipo, 15 pessoas com Griff Cargas. Não, faltou uma galerinha pra preencher o... Mas isso é uma coisa que eu ia até comentar contigo, na hora que eu vi, porque, como eu falei, eu gosto muito quando eles exploram o ambiente, eles exploram o planeta, eles exploram a população. Como é que aquele povo come, cara? Porque, literalmente, aquilo é só deserto e lava. Então, eles deveriam explorar também como é que os caras comem. Então, me explica essa parte
É um planeta totalmente escasso. É tudo no deserto ali e os caras vivem bem. Mas ele fala que ele quer tornar aquele planeta, né, um entreposto comercial importante e tal. Ele fala isso no primeiro episódio. Isso. Mas assim, e outra questão que eu queria trazer é, cara, a gente tá no universo de Star Wars. É um império, existe um império. O império não, porque o império caiu, mas assim, existe um universo que é literalmente intergaláctico. É entre mundos, as pessoas viajam pra cacete. Cara, não tem uma nave pra proteger o planeta. Não é nem a cidade, é o planeta. Não tem uma nave pra proteger o planeta. Não tem uma espécie de policial. Não tem um robô agindo com o policial, não tem nada. Eu fiquei só pensando no início, lá no primeiro episódio, quando ele fala assim, Mando, eu queria que você ficasse aqui pra você ser o policial. Esse é tipo só ele pra proteger o planeta inteiro, né? Mas, enfim, tem... É o que basta, né? Um Mandaloriano. Não, a gente percebe isso na luta de nave também, porque é uma outra incoerência, que ele chega assim, não, porque são 10-1, e o maluco, ele derrota eles assim, fácil. Mas, enfim, apesar dessas incoerências e tal, eu acho que foi o melhor episódio disparado, foi um episódio que eu amei, e, cara, como tu falou, tô ansioso aí pelos próximos episódios. Chega de falar de coisa boa, vamos falar de coisa ruim, vamos falar de polêmica, vamos passar um pouquinho agora pra falar sobre uma série que me animou muito na primeira temporada. Eu assisti logo quando lançou, era algo bem pouco falado na época, inclusive. E agora ela vem chegando com a segunda temporada, um bom tempo depois. Eu tinha até esquecido sobre acontecimentos da primeira temporada, depois de passar tanto tempo. Sombriossos vem chegando na Netflix com a sua segunda temporada e vem trazendo de volta a série dos Grisha ali, né, a sua continuação, depois de uma primeira temporada razoável pra boa. Eu particularmente gostei bastante da primeira temporada. E agora nessa segunda temporada, todos nós assistimos e eu acredito que todos nós concordamos com o fato de que a segunda temporada ela deu uma decepcionada. Eu rushei essa série, porque o Rafa e o Lucas comentaram sobre ela. Eu assisti a primeira temporada em 2 dias, a segunda temporada em 2 dias. Então eu tava muito hypado depois do que eu vi na primeira temporada. Achei uma série muito incrível, um universo muito bom na primeira temporada. Só que, tipo assim, eu não vou falar que a segunda temporada foi decepcionante. Eu vou falar que o final da segunda temporada foi decepcionante. Não acompanhei o livro, né? Porque, se não me engano, é baseado no livro. Mas eu acho que deveria ter acabado na segunda de uma forma mais tranquila, de uma forma mais agradável. Ele tem 2 subtramas ali, tirando a principal, tem 3 tramas ao todo. E a segunda e a terceira subtrama são muito melhores do que a primeira, empolgam mais. Podiam falar somente sobre os corvos ali, né, do barril, né, que eu aceitaria totalmente a série. A primeira temporada ela é incrível, ela mostra o mundo de uma maneira bem legal, tem uma química incrível entre todos os personagens, assim, é muito divertida. O Jasper, pra mim, ele é o MVP da primeira temporada. É muito divertido quando ele tá na tela. Ele é um ótimo ator. Eu acho que ele é um dos melhores personagens ali, se não o melhor. Deveria ter um aproveitamento maior ali. Não que o aproveitamento dele não foi o suficiente. Foi o suficiente pra cativar a gente. Na segunda temporada ele brilhou também. Mas na primeira ele foi o MVP. Foi muito divertido ver o que ele fez ali, tipo, na parte do trem que eles entram que ele mata os caras assim na bala. É incrível aquela cena. Depois da parte que eles vão apitar a Conjuradora do Sol, né? A Santa e o cara puto chega lá e fala, e aí, a gente não conseguiu, o que a gente faz agora? Aí ele fala, me pergunta onde ela tá. É muito divertido essa parte, tá? Então, tipo, o tom de humor da série é muito bom, a dramatização da série é boa, a história dos personagens é incrível, só que na segunda temporada eles pecam ali nas conclusões, não dá uma viajada maior do que a série merecia. Pra mim a série ela vem numa pegada bem diferente nessa segunda temporada do que ela apresenta pra gente na primeira. A primeira temporada ela é realmente complicada a respeito da trama principal, os personagens secundários eles realmente brilham bastante, os corvos eles brilham bastante, mas tem algo na segunda temporada que me faz muita falta e pra mim é a atuação do Ben Barnes, o General Kerrigan. Cara, pra mim faltou dele aqui. Na primeira temporada a gente tem uma desconfiança muito grande do Kerrigan em saber se ele é vilão, se ele é um herói, se ele quer ajudar, se ele quer atrapalhar. E esse mistério em volta do General Kerrigan é o que te atrai em Sombras e Ossos, pelo menos na parte da trama principal. Principalmente pelo fato de que o Kerrigan e a Alina, que é a personagem da Jessamine Lee, eles têm uma certa atração romântica, um certo par romântico ali que forma no fim um triângulo amoroso.
E da minha parte, pelo menos, eu acho que quem entrega muito desse romance é o Ben Barnes, é o Kieran. Ele puxa muito da atuação pra ele, e ele realmente entrega muito do que a gente precisa ver no Kieran. Um vilão que a gente não sabe se realmente é um vilão, que no final parece mais apenas um antagonista. Ele tem o ponto de vista dele, ele não é necessariamente o mal encarnado, ele tem um ponto de vista dele, ele só foi apenas distorcido ali a questão de realidade, do que é certo e o que é errado com o passar do tempo, por culpa da mãe dele. E aqui na segunda temporada, o personagem parece que foi escanteado. Antes do Rafa dar o comentário dele sobre a série, queria falar pra quem não assistiu que a série é uma mistura de One Piece, Harry Potter, Animais Fantásticos e Peaky Blinders, tá? Porque tem um pouco de tudo nesse universo aí. Nossa, do nada tem um animal fantástico ali que tu precisa pra te aumentar o teu poder. Aí tem os caras do corvo lá do barril que são os Peaky Blinders. Aí tem a escola que eles treinam os Grishes, que é a escola de Hogwarts. Aí, mano, aí tem um corsário de One Piece. Então, tipo assim, pra quem não assistiu a série, é uma série boa. Não é uma série incrível, é uma série boa. Mas ela tem um pouco de cada coisa ali que eles misturam no liquidificador ali. É um roteiro meio que único, que não é único. Mas é um roteiro muito bom. É uma pegada muito legal pra quem quer começar nesse universo aí, que é um universo diferente de aventura, magia. Então, quem tiver a fim de assistir uma coisa diferente, assiste aí Sombras e Ossos. Então, e eu acho que nessa segunda temporada, cara, eles dão uma escanteada muito grande no General Kirigan. E aí eles vão trazer essa temática da Alina, de como ela precisa ficar mais forte, como ela precisa ficar poderosa. E algo que eu vou polemizar e que eu já tinha polemizado aqui com os meus amigos anteriormente. Pra mim, a Alina, ela é um personagem que, eu não sei, eu tenho a impressão de que ela é muito copiada, ela é extraída diretamente de um livro. Pra mim, assim, a trama em volta da Alina é muito uma trama, por exemplo, de Percy Jackson. É tipo, precisamos com urgência fazer você crescer pra que você lide com esse grande problema que temos em mãos. E ela o tempo todo tá procurando as relíquias da morte pra ficar mais forte, ou os poderes, entendeu? Então, o tempo todo ela parece estar indo atrás de uma trama genérica, que a gente já viu diversas vezes. Só que talvez, eu sinto que agora terminando a temporada, eu comentei isso logo quando eu tinha começado essa segunda temporada, e agora depois de terminar a temporada, talvez eu acho que eu tenha essa impressão por causa da atuação da Jessie Lee como Alina Starkov. Eu acho que ela é muito genérica na hora de atuar como protagonista da série. É diferente, por exemplo, da atuação do Jasper, né, do Ki Chang. Ele traz uma desenvoltura, ele traz ali uma... Ele tá solto no papel. A Jessie Lee, eu sinto que ela é meio travada, ela não sabe se ela é de um livro de romance, se ela é um livro de fantasia. Eu sinto que ela se perde bastante no papel dela ali. Vou falar agora um pouco com spoilers, tá, galera, pra quem tá nos ouvindo. Eu discordo com o que o Bruno falou, no sentido de que ele acha que peca nas conclusões. Acho sim que... não vou falar exatamente o que, mas, gente, sério, tem uma questão dela, ela precisa melhorar, e ela precisa, pra ela melhorar, ela precisa adquirir certos artefatos ali, que são pedaços de bichos especiais ali e tal. E no final, acontece uma coisa ali que, gente, assim, basicamente anula toda essa jornada anterior, assim. De uma forma que eles fazem parecer muito simples, entendeu? E isso, assim, pra ser sincero, não me incomodou na hora. Mas depois, conversando aqui com os meninos, eu percebi isso. E, meu Deus, agora tá me incomodando muito, assim, de verdade, essa questão. Mas, apesar disso, eu acho que, de modo geral, a série, ela não peca nas conclusões. Ela peca no seu início, pra mim. Pra mim, a primeira metade é bem mais fraca que a segunda metade da temporada. Até o quarto episódio, eu comentei, eu tava assistindo com a minha noiva e, em um certo momento, eu parei. E eu falei assim, eu não gosto muito dessa lógica quando as pessoas falam assim, não, porque eu levei a história pra tal ângulo ou pra tal ponto porque a história estava pedindo isso. E eu sempre achei esse comentário muito estranho. Assistindo essa temporada de Sombra e Ossos, eu entendi essa história, porque no quarto episódio, chegou um momento onde eu pensei assim, gente, a série ela tá pedindo pra ser outra coisa e não tão deixando. Porque o roteiro, ele parece que se esforça pra manter a série como uma série relativamente comum de fantasia e magia e etc. Quando ela pede pra ser um pouco mais séria, quando ela pede pra crescer, existe toda uma questão ali envolvendo, porque estamos em guerra, porque tem um problema, porque se a dobra sumir, vão caçar os Grishas, e tem toda uma questão ali das facções dos Grishas e tal. E, gente, isso nunca é bem explorado, sabe? Isso sempre fica em segundo plano, basicamente. Só que eu acho que a partir da segunda metade da temporada, isso deixou de me incomodar tanto, porque a série
ela começa a avançar de uma maneira mais eficiente a sua trama principal. Toda essa loucura, digamos assim, da trama principal, ela preenche esse incômodo, esse vazio que eu tava sentindo. Ainda que ela não apague ele. Eu acho que tem muitas coisas que são subaproveitadas na trama em prol de uma simplicidade que eles tentam manter ali, que pra mim é desnecessária. Como o Lucas falou também, tem uma questão ali da atuação do Ben Barnes, está muito abaixo em relação à segunda temporada. E eu acho que ela tá relacionada justamente ao roteiro. O roteiro, como eu tô falando, ele tenta manter essa simplicidade dos personagens. Por exemplo, na primeira metade, eu olhei pra minha noiva e eu falei, amor, os personagens eles não estão evoluindo. A trama tá andando? A trama tá até andando. Mas não existe conflito interno desses personagens da trama principal. Da Alina, do personagem do Ben Barnes ali, do Kirigan e dos outros personagens nesse núcleo. Inclusive, por isso, eu acho que o maior problema da série é justamente porque a trama secundária, que é a dos corvos, é mais interessante do que a primária, justamente porque ela é mais densa e ela tem mais substância. Porque além da trama em si, anda também com questões de personagens, com questões internas. Tu sente, é palpável a evolução dos personagens, os problemas pelos quais eles passam. A interação do grupo é muito mais interessante. Então, assim, acaba que a trama dos corvos, ela se torna muito mais legal do que a trama da Alina, que se torna melhor, né, na segunda metade. Tanto que a gente consegue perceber uma quebra bem clara ali, onde na primeira metade a trama dos corvos é muito mais interessante, na segunda metade a trama dela ali começa a andar muito melhor e aí ela se torna mais o foco principal, com a trama dos corvos se tornando secundária. Então, enfim, eu acho que, apesar de tudo isso, sim, como eu tô falando, a trama dos corvos é muito legal, é muito boa. Todos os conflitos apresentados são muito interessantes. Eu acho as cenas de lutas ruins, tá? Eu acho que tem episódios que elas são até bem realizadas, mas, gente, as cenas de lutas, de modo geral, elas são mal feitas. Quando elas estão bem porque a direção entende que elas estavam mal feitas e compensam com algumas firulas ali de câmera, de acelerar e pausar, diminuir movimento. Podem ficar atentos a isso. Mas, de modo geral, é uma série muito legal pra mim de acompanhar. Talvez a segunda temporada tenha ficado um pouco abaixo da primeira, mas já dando a minha nota pra segunda temporada, eu acho ela uma nota 7. Eu acho ela uma boa série que apresenta ela tem coisas que tu consegues perceber que ela poderia ser uma série muito melhor, e ela se abstém de utilizar essas coisas, de aprofundar essas coisas. Mas enfim, é uma nota 7, vale super a pena assistir, apesar de tudo. Cara, pra mim, parece que a série ela se perde em entregar algo decente pra gente. Eu não sei se a série ela quer ser de ação e acaba pecando um pouco no romance, ou quer ser de romance com fantasia, mas acaba, indo mais pra parte de fantasia. Mas eu sinto que ela realmente precisa entregar algo, se entregar de fato alguma coisa, mas ela nunca se entrega a essa coisa. Por exemplo, a própria dobra e a problemática que a dobra causa parecia um evento muito maior do que, spoilers a seguir, né, é entregue no decorrer dos episódios. A Lina, ela resolve a dobra de uma maneira, entre aspas, muito fácil, pelo problema que foi entregue pra gente lá na primeira temporada. Eu acredito que isso seja porque a direção e os roteiristas queiram entregar, talvez, eu quero acreditar nisso, mas eu acredito que os roteiristas e direção querem entregar pra gente uma possível terceira temporada, uma problemática de guerra civil, ou de conflitos internos, xenofobia, racismo, etc., algo ainda maior na terceira temporada. Eu acho que sim, aí eles vão entrar de cabeça nessas problemáticas sociais. Tomara. Mas é tipo assim, em relação à conclusão que eu falei pro Rafa e tal, eu até queria abordar esse assunto com vocês. Porque pra mim é um furo de roteiro. Faz sentido o final da segunda temporada pro príncipe? Faz sentido? É. Como assim? Aquela parte em que ele é agredido e ele se olha no espelho e acontece aquilo. Não, isso eu achei muito estranho também, cara. Mas sim, pra mim isso é plot pra terceira temporada. É aquela coisa que eles vão deixar pra tipo, tem um gancho aqui pra uma próxima temporada. Não me incomodou muito. Mas é como eu falei, Mas pra mim, esse quesito do príncipe já é explorado, entre aspas, na Alina, na própria Alina. Não precisava você incrementar isso no outro personagem, tem? Essa situação que aconteceu com o príncipe não faz sentido. Porque a mesma situação aconteceu com a artesã. Ela foi machucada pela mesma entidade e não aconteceu com ela. Então, pra mim, isso é um furo de roteiro. Acontece toda aquela situação e não faz sentido aquele final pro príncipe, entendeu? Fora que, como eu falei, em questão do roteiro, tentou ser um pouco único naquela situação do casal principal não ter ficado junto no final. Não faz sentido, entendeu?
Tipo, então o que a gente sentia realmente pode ser que não seja verdade. Cara, eu queria comentar sobre isso. Porque se você literalmente for o meu norte, eu vou viver uma vida de aventuras e blá 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 blá, blá e vou voltar pra você. Tipo, eles tentaram ser original nessa parte, mas ficou uma bosta, cara. Uma bosta. Mano, pra mim parece que o mal, ele simplesmente desistiu de tudo que eles viveram. Tipo assim, ele tá 2 temporadas lutando pelo amor da Lina, lutou contra o Kirigan, não, eu vou contra tudo e todos, eu entro na dobra, enfrento os monstros. Aí do nada ele vira pra ela e fala, não quer saber? Olha, eu acho que... Vamos ver se é real mesmo isso daqui. Vamos se separar pra ver se é real. Do nada. Mas é real, parece aquele cara que ele chegou na garota e falou, tô muito afim daquela menina, mas eu acho que eu vou só ficar com ela uma vez e pronto. Aí ele ficou com ela, eu vou ter que inventar uma desculpa aqui. Não dá não, acho que é melhor a gente seguir por caminhos diferentes. Não, mas é pior do que isso, Porque antes ele chega pro príncipe e fala, não, quando eu me for, você tem que ficar com ela vai precisar de alguém. E tipo, ele não só abandona ela, ele deixa com outro homem. Então, tipo, não faz sentido esse final da trama principal. Eles poderiam ter feito isso de uma forma melhor. Sim. Não me incomoda o acontecimento, me incomoda a rapidez com que ele ocorre, entendeu? Eu acho que teria que haver uma construção melhor pra que ele largue ela lá depois. Porque é como o Lucas falou, ele fica, as 2 temporadas inteiras ali atrás dela. Aí beleza, tem até um conflito novamente, aquela coisa. A série, ela não aproveita bem o que ela propõe. Porque tem um conflito muito interessante eu amo essa mulher, mas ao mesmo tempo eu entendo que eu tinha uma missão com ela. Ele descobre que, de certa forma, ele era interligado a ela, e aí as pessoas que assistirem vão entender o porquê. E aí, tipo, quando isso meio que acaba, teria um conflito interessante, tipo, caramba, mas será realmente se eu amo ela? Será que era só uma questão mágica que me ligava a ela e tal, não sei o quê? Poderia ter um conflito interessante que não precisava ser uma temporada inteira, mas pelo menos um episódio, 2, pra desenvolver isso. Só que, como isso é meio que descoberto, meio que no final da temporada ali, quase no último episódio, aí eles resolvem de qualquer forma, assim. Eu não me incomodo dele ir embora, necessariamente, tá? Eu me incomodo como isso aconteceu rápido, sabe? Eu acho que a forma como é feito, pra mim, é que complica a situação. Ele passa 2 temporadas e fala assim, te amo, te amo, te amo. Aí acontece aquilo lá, ele, será que eu te amo? Vou dar uma volta ali pra descobrir. Então não faz sentido, mano, entendeu? É bem diferente do que a gente vê, por exemplo, na temática dos corvos, que aqui a gente tem uma revelação de que a Inej, ela gosta do Brecker, né, do Kais, só que ele não toca nela, ele tem um certo trauma ali com o toque. Mas é isso que é interessante, porque ele tem o trauma dele, ele tem a história dele, pra ele passar por isso, porque, como eu ia comentar aqui, a trama principal, ele simplesmente amava a menina de paixão, e do nada acabou o amor, e ele simplesmente esquece ela, ele não toca nela, ele fala assim... Não tem nenhuma última noite de amor, assim, de despedida, não tem nada, saca? É muito esquisito. Tipo assim, ele chega lá e ela mexe nele, aí o cara nem tenta, mano. O cara não chega nem a dar um beijo nela, ele só fala, ixi, tem alguma coisa errada aqui, eu acho que o nosso santo não tá batendo. Tipo, o cara... Nossos santos? Nossos santos. Ele acha que os santos não estão batendo e ele para de sentir tudo por ela. Em contrapartida tem a história do corvo, como tu tava comentando aí, que é mais uma questão pessoal daquele romance não acontecer, do Kais, ele ter aquela problematização dele pensar assim, eu não posso amar nada, porque se eu amar, isso pode ser usado contra mim. Ou então, eu te amo, mas eu tenho um trauma, entendeu? Então, pra mim, até o final deles foi um pouco mal resolvido, entendeu? Porque ele deveria, sim, tentar fazer um esforço por ela, porque eu acho que o amor, ele muda as pessoas, as pessoas podem superar problemas através do amor, então ele deveria, sim, ter feito um esforcinho a mais que faltou tanto nele quanto no Marley pra ter concluído aquele romance ali da história. Cara. Mas, eu vou teorizar alguma coisa aqui, tá? Leves spoilers aqui a respeito, tá? Leves spoilers a respeito do final. Mas, pra mim, uma teoria que eu tenho a respeito, pra tentar consertar esse furo de roteiro aí do término de relacionamento do Marley com a Alina, eu acho que tem a ver a respeito dela ter usado um certo poder proibido no Marley em um certo momento da trama. E a personagem, a mãe do Kirigan, ela avisa a Alina que se ela usar um poder maligno, mesmo que seja pra fazer algo bom,
as consequências vão vir. Então, talvez eu acho que ele ter se sentido estranho ou ter acabado, de certa forma, entre aspas, o amor deles, tem a ver com ela ter usado esse poder proibido. Então, talvez tenha uma consequência nele, interna, de ter algo mudado dentro dele e algo ter mudado dentro da Alina. Aí fica pra uma terceira temporada, né? Eu acho que é algo que acaba ficando, assim, é aquele tipo de coisa que talvez a gente só descubra a resposta na terceira temporada. Só pra gente meio que ir encerrando, a gente tem que falar também da trama do Matthias e da outra personagem lá, da Sangradora, que eu esqueci o nome dela agora. Que, gente, fica muito escanteado, assim, porque eu até nem tenho necessariamente problema que fique escanteado, mas contanto que o que apareça seja mais substancial. E eu acho que a personagem dela é bem inserida na trama dos Corvos ali, só que ela tem um objetivo, que teoricamente é livrar ele da prisão e tal. E, gente, isso assim, fica muito perdido esse objetivo dela, sabe? Em muitos momentos, assim. E o Lucas até comentou, fora da gravação, como é complicado a finalização dessa trama. Porque o fato... Aí, spoilers, tá, gente? Mais spoilers aí à frente agora dessa trama específica. O final dela. Cara, como é ilógico ela chegar lá com uma carta do rei, ela chega sozinha. É a Nina, o nome da personagem é Nina. Como ela chega sozinha com a carta, um guarda aleatório. É como o Lucas falou fora das gravações. Tipo, ela chega, claro que o cara vai cagar pra ela chega no meio da multidão, aleatoriamente, com uma carta na mão do rei. Tipo, óbvio que ele vai cagar pra ela, ele não chega nem, sei lá, com o diretor da prisão, quem é que manda lá no local, entendeu? E fica muito perdido realmente essa conclusão. Eu não tava me incomodando necessariamente com a trama ficar escanteada, achando que ela teria uma resolução mais substancial. E do jeito que foi, acabou que a resolução estragou o resto. Não estragou, mas, tipo, prejudicou a minha análise do resto dela no decorrer da temporada. Eu acho que é uma trama que são dois bons personagens, novamente, são subaproveitados. Eu espero que a terceira temporada finalmente corrija isso, porque na primeira ele já foi uma trama bem mais escanteada, né? Minhas considerações finais dessa série, tipo assim, em relação a esse casal, a Nina e o Matthias, pra mim, foi o casal mais gostosinho da série. Eu achei a química deles hoje foi muito incrível. Eu não gostei do fato do P.E.K.K.A. no final tá mandando naquela situação ali. Não faz muito sentido aquilo. Ele, tipo, mandar nos guardas, mandar em toda aquela situação, sendo que ele foi preso, ele deveria estar ali como um preso comum. Essa foi, assim, a parte que eu não gostei, incluindo essa parte aí da Nina levar a carta ali, como se não fosse uma coisa pelo rei. O rei, no mínimo, deveria ter dado ao trabalho dela ser escoltada ali pra provar, né, a veracidade da carta. E uma teoria minha em relação a isso é que a principal, né, a Alina, eu acho que provavelmente ela vai meio que se voltar para aquele lado trevoso ali, aquele lado do mal na terceira temporada. E aí sim, o Miley, né, ele vai voltar pra ela e meio que ser o norte dela, né, como eles falaram muitas vezes na série, e salvar. Mas o final da segunda temporada não foi do meu agrado. Pra mim, eu considero finais felizes superestimados. Eu não tenho problema com que o final não seja feliz, contanto que ele seja bem feito. Bem, minhas considerações finais é de que eu gostei muito da música tema da Alina nessa segunda temporada, que foi cantada pela Paula Fernandes, quando ela canta "Sou pássaro de fogo, que canta ao teu ouvido". Então é muito boa. Eu tava me perguntando que diabo de música era essa que ele tava falando, cara. Misericórdia. Eu gosto muito dessa série, é muito boa a temática, o mundo como um todo, mas pra mim decepcionou bastante essa segunda temporada. Eu achei muito arrastado, muito complicado. No começo, principalmente assim, nos 5 primeiros episódios, a série demora muito pra escalar. Demais. 1 hora é cansativo de episódio. Principalmente quando a trama não avança. Agora, do 6º episódio pro 8º, simplesmente a trama avança muito rápido. E aí você fica, opa, calma, segura. Fica um pouco mais interessante, mas o final, de fato, te decepciona ainda mais. Então, é uma série que ela parece ter se perdido um pouco ali no que quis entregar. Mas é uma temática de mundo, no geral, assim, que eu achei bem interessante, que eu gostei desde a primeira temporada. Eu espero que a terceira venha melhor, que eles consertem alguns erros. Quais são as notas de vocês pra essa segunda temporada? A segunda temporada, eu dou um 6 de 10. A primeira temporada eu dou um 7, 8 ali. A segunda ali, naquele episódio ali da espada, eu dou uma nota 10. Eu achei aquele episódio incrível. Mas, assim, no geral, um 6, assim, na segunda temporada. Pelo final. Mas aquela...
Eu vi aquela cena, na mesma hora eu mandei pra Renata o que aquela mulher falou, Eu vou usar isso no discurso de casamento. Exatamente, cara, foi lindo, foi incrível. Eu mandei pra Renata, falei, amor, eu achei isso aqui incrível. Essa cena salvou a segunda temporada. Deu um up assim na segunda temporada, porque realmente foi muito incrível, assim. Bem, então é isso, meus amigos. Vamos falar um pouco sobre animes agora. Um anime que acabou recentemente, que no começo ele abalou a estrutura da internet. Veio numa época de muito agrado, principalmente ali próximo da Copa do Mundo, né? Inclusive, muitas das teorias de que esse anime foi o que fez o Japão eliminar a Alemanha da Copa do Mundo, tá? Então tava dando certo. Vamos falar um pouco sobre Blue Lock, um anime que eu, infelizmente, não assisti tudo. Assisti o comecinho ali do anime. Por algum acaso da vida que eu não vou saber lhes informar agora, eu não continuei, não dei lembrei por quê. Não esquece de curtir e compartilhar nosso canal pra gente começar a ser rentável e eu poder assinar novamente minha Crunchyroll, porque eu fiquei sem Crunchyroll e parei de assistir Blue Lock. Mas meus companheiros aqui, eles terminaram e eles têm seus comentários aí pra falar sobre esse anime que eu achei maravilhoso, tá? Olha, Blue Lock, cara, pra mim foi uma grata surpresa. Eu descobri o anime pelo canal da Cronosfera e aí eu resolvi dar uma chance. Como eu já falei, eu não sou de assistir tantos animes, mas aí eu vi sobre ele, eu vi o vídeo, né? E aí me convenceu. Eu falei, não, cara, eu preciso assistir isso aqui porque realmente parece diferente. E o que eu quero citar é alguns pontos, assim, principalmente relacionados ao quanto ele é frenético. É quase, o Blue Lock é quase o anti-anime de esporte. Pega basicamente tudo que se faz num anime de esporte tradicional e Blue Lock faz diferente. Ele faz quase que o oposto. Anime de esporte, nossa, sobre como se joga em equipe. Blue Lock não é como se joga em equipe. Nossa, anime de esporte, sobre amizade também, não sei o que. Blue Lock não é sobre amizade. Sobre, tipo, superar os seus desafios com a força dos seus companheiros. Blue Lock não é sobre a força dos seus companheiros, entendeu? Tipo, gente, Blue Lock é outra coisa, cara. Como o protagonista, ele vai avançando no esporte, mas também ele vai melhorando como ser humano. Cara, no Blue Lock, basicamente o protagonista vai piorando como ser humano com o passar do anime, entendeu? Então, enfim, ele é o anti-anime de esporte. E isso não é ruim, cara. Isso é muito legal, genuinamente. E quando ele é frenético, tipo, enquanto, por exemplo, Haikyuu, não falando mal de Haikyuu, tá, gente? Haikyuu, inclusive, é melhor que Blue Lock, na minha opinião. Mas Haikyuu é incrível. Enquanto Haikyuu, por exemplo, ele usa tipo uma temporada de 13 episódios pra passar um jogo, Blue Lock, ele simplesmente, são 24 episódios, gente, tem jogo para um cacete nessa primeira temporada, então tem muito jogo, acontece muita coisa, porque ele consegue utilizar os jogos, aquelas partidas, tudo bem, que não são bem partidas e tal, são coisas um pouco mais, bem menores, com menos jogadores, com um tempo bem menor, etc e tal, mas ele consegue usar as partidas e os gols, e aqui momentos específicos para trazer discussões interessantes sobre os personagens que estão ali em cena. E eu acho isso muito legal. Tudo bem, as discussões elas ficam um pouco mais rasas, porque elas aparecem muitas vezes de forma esporádica, ou só em um momento. Sim, acontece. Porém, eu acho que como um todo, cara, deixa um anime muito top. Porque é isso, no fim das contas, cara, tu tá assistindo um anime de esporte, tu quer mais te divertir. Aqueles conflitos, eles acabam sendo secundários, eles chegam ali pra dar mais substância pro anime, pra mais substância pra jornada. E eu acho que isso o anime faz muito bem, cara. O que ele traz, ele faz muito bem. Eu tô mais fresco ali na minha cabeça com os 6 últimos episódios, que eu assisti meio que numa tacada só. E assim, aquele conflito que tem todo do Bachira ali no final, com o Rin e com o personagem principal, com o Isagi, como é que o Bachira, ele entende que ele precisa, ele buscava no futebol meio que tipo um parceiro pra jogar o futebol que ele entende que tem que ser jogado, e aí depois ele entende que ele tá perdendo meio que esse parceiro, e ele entende que ele precisa ser um pouco mais egoísta, porque ele precisa jogar o futebol dele, e ao mesmo tempo que tem aquela evolução do Isagi com o objetivo de derrotar o Rin, e esse conflito todo dos três ali sendo desenvolvido ao longo do jogo, com pequenos pedaços de outros personagens também sendo trazidos. Gente, isso é muito bom. Funciona pra cacete. Então, enfim, Blue Lock, pra mim, é sim tudo isso que falaram, né, ao longo da sua trajetória aí. E funciona muito pra mim, é isso. Tudo bem que eu tô um pouco na emoção, mas nesse exato momento eu daria um 8 de 10 pra primeira temporada. Eu acho realmente que funciona muito. Eu acho muito divertido. Eu gostei bastante.
tô na expectativa, a segunda temporada já foi confirmada, e também foi confirmado um filme, em animação mesmo e tal. Eu não sei ainda se o filme vai ser primeiro filme, vai trazer algum arco, e aí depois vai ser continuado na segunda temporada, ou se o filme vai ser separado, não sei exatamente, mas eu tô curioso e tô ansioso para essa segunda temporada, que eu acho que se continuarem nessa pegada, vai continuar me agradando. Eu concordo com o Lucas em dizer que o anime ele é fora daquele quadrado ali de anime de esporte. Mesmo assim, ele ainda não consegue bater no Haikyuu, que o Haikyuu é o melhor anime de esporte que tem na atualidade. Mas assim, comentários sobre o anime com poucos spoilers. Eu acho que a galera vai gostar muito do Barou. A interação do Barou que ele tem com o Izagi, né? E aquela também tem aquelas pegadas do anime que é sobre mais aquela questão de destruir o personagem para o personagem se recriar. E quando eles passam da terceira fase, eles enfrentam jogadores profissionais. E eles deslumbram aquela situação pensando assim, pô, eu acho que dá pra gente ganhar. E eles pegam uma pisa, mano. Eles pegam um ataque assim, que ele fica tipo assim, cara. Então, tipo, o cara fica olhando assim, não dá pra mim, mano. Não consigo nem chegar nesse patamar aí, velho. Aí depois eles pensam, não. Mas o nosso sonho, ele não tá distante. A gente consegue chegar naquilo. Porque eles lutaram pra estar lá. Eles treinaram pra estar lá e a gente vai conseguir também. Fora que tem toda aquela, como eu falei já, aquela destruição da personalidade ou da pessoa. Que é no caso do principal. Tipo, de devorar um ao outro, entendeu? Que ele chega e fala, olha, eu vou te devorar. Aí, e tem a interação dele do Barou, que eu achei muito, muito louca. E aparece naquela parte ali que ele fala assim, toca a bola pra mim. Que o Barou é todo, eu sou o rei do campo, vocês têm que jogar pra mim, não sei o quê. E acaba que tudo que ele tenta fazer, todas as armas que ele tenta usar pra fazer gol não são eficientes. Aí o Izagi fala, não, eu tenho que fazer alguma coisa pra destruir esse cara. E ele vai e fala, ei, toca a bola pra mim aí, ô perna de pau. Mano, aí o cara toca, o Barou toca, sendo que ele nunca tocou a bola na vida dele. E ele meio que fala assim, então é isso que eu me tornei. É isso que eu vou ser um jogador normal, uma pessoa mediana e tal. Aí do nada, quando ele fala pra ele tocar de novo, aí ele se destrói. Ele já tava destruído, aí ele se destrói e se reconstrói, assim, que ele fala. Passa na cabeça dele, como é que vai ser o meu futuro? Aí ele fala, não, eu não vou deixar isso acontecer. E, mano, eu acho muito firme. Uma das poucas vezes, assim, que eu falo, tirou o poder do cu e tal. Mas ele não tirou o poder do cu. Ele simplesmente se reconstruiu e criou um novo futebol pra ele. E, foi incrível essa cena, cara. Foi incrível. Pra quem não assistiu, assiste. É um anime bem diferente da caixinha, né? Ele leva a gente, assim, pra pensar em umas coisas diferentes. Da parte de egoísmo, entendeu? Que pra gente conseguir algumas coisas, realmente a gente tem que ser egoísta. A gente tem que pensar um pouco na gente, não num todo. E eu dou uma nota assim, não vou dar 10, porque eu sou... Mas eu vou dar assim um 9. Vou dar um 9. Haikyuu é melhor. Eu não sei se vocês concordam, mas vocês sentem uma pegada em Blue Lock, meio que uma pegada Whiplash de futebol. Inclusive, Whiplash é um filme que a gente pode vir a falar aqui em um podcast, um filme muito bom. Mas eu sinto uma pegada meio Whiplash de futebol, sabe? Aquela pressão psicológica pra você ser melhor, só que te desmerecendo pra você poder crescer na vida. Sim, eu gostei da tua comparação, cara. Eu não tinha pensado nisso. Eu acho que encaixa bem. O crescimento através da pressão mesmo, né? Do desmerecimento, assim. E eu acho muito bom o personagem que força eles, o nome dele é Ego. Cara, isso pra mim é muito bom. Isso é genial. Realmente, Blue Lock é um anime muito bom. É um anime que revolucionou tudo que a gente conhece a respeito de anime de esporte. Bem, eu quero falar ainda em tempo de uma série que teve seu, entre aspas, desfecho recentemente, né? E foi renovada para sua 5ª e última temporada. You, da Netflix, é uma série sobre um psicopata serial killer que stalkeia garotas e ele sofre de um problema psicológico, de um grave problema psicológico de obsessão. You, ela é uma série muito polêmica que para alguns pode parecer que ela tenta romantizar um psicopata obsessivo, mas do meu ponto de vista, ela tenta trazer a realidade de um verdadeiro psicopata. Isso se destaca muito agora nessa 4ª temporada. Eu vou dar spoilers de You, tá? Spoilers free de You aqui a partir de agora. Então assim, na 4ª temporada, o Joe,
após sobreviver a um casamento muito conturbado com a esposa, também psicopata dele, você tem uma narrativa de que realmente 2 psicopatas não conseguem conviver. A gente tem diversos casos disso, em que 2 psicopatas tentaram conviver e não deram certo na vida real. Como, por exemplo, o próprio caso da Suzanne von Richthofen, né, que era um casal de supostos psicopatas que foram estudados, analisados e confirmados. Eles realmente não se deram bem no final e acabou na tragédia que deu. E acontece a mesma coisa. Agora o Joe, depois de superar esse seu casamento e de se mudar para bem longe de onde ele morava, em Madrilinda, ele tenta reestruturar a sua vida na Inglaterra. Ele começa a lecionar numa faculdade, e é incrível como a série, ela passa pra gente uma facilidade muito grande pro protagonista. O Joe, ele simplesmente consegue tudo o que ele quer. Eu, inclusive, acho que cheguei a comentar com os meninos de que You é uma série que me faz me perguntar: será que é tão fácil assim matar alguém e esconder o corpo? Eu acho que não é tão fácil fazer esse tipo de coisa, mas a série, ela dá uma naturalidade, uma facilidade tão grande que o personagem, ele mata as pessoas, tritura o corpo, esconde e dane-se, ninguém nunca vai achar. Então é uma facilidade muito grande. Ele simplesmente vira um professor em Cambridge nessa 4ª temporada e o cara nem formado é em nada. Então, tipo, passa uma naturalidade muito grande, uma facilidade muito grande. Será que é tão fácil assim ser professor em Cambridge? Mas You, ela vai trazer um novo ponto de vista pro psicopata, que é o de que psicopatia não existe cura. Você tem tratamento através de remédio. Um psicopata, ele precisa ter um acompanhamento psicológico e psiquiatra. E o Joe, ele não tem esse tipo de tratamento na série. Mas durante a sua primeira metade, o Joe, ele fala: não, eu sou uma pessoa melhor. Eu me curei. E ele começa a ter um pequeno affair, um pequeno início de obsessão com a sua vizinha. Mas ele fala: não. Agora eu me controlei. Agora eu sou uma pessoa curada. Eu não vou mais atrás de ninguém. Eu só quero descobrir quem é você. Que é um suposto mistério que essa 4ª temporada traz pra gente. De uma série de novos assassinatos que estão acontecendo, que supostamente não foi o Joe que cometeu. Foi uma nova pessoa. Um novo você. E o Joe, ele tá tentando desvendar quem é essa pessoa pra acabar, de certa forma, com esse mal. Só que, no decorrer da série, eu achei muito legal esse mistério que a série trouxe. Levou muito para as premissas da série. Eu achei que a 3ª temporada caiu muito, e nessa 4ª agora ela voltou a ter uma temática boa. Essa temática de mistério me agradou bastante nessa temporada. Mas quando o Joe, ele começa a falar que tá curado, ele me dá uma certa incômodo, porque parece realmente que ele tá curado, que ele é uma melhor pessoa. Enquanto você, a pessoa que tá matando, cometendo os assassinatos, conversa com o Joe através de um aplicativo de mensagens que não deixa rastros e fala que o Joe nunca vai mudar. Ele sempre vai ser o assassino que ele é. E no final, aqui, spoilers free dessa temporada, a gente descobre que o Joe, na verdade, ele nunca se curou. Ele piorou da condição mental dele. Então aqui a urgência da série de falar que uma condição psicológica como essa não tem cura, mas tratamento, ela nos joga na cara de que o Joe, ele precisa ter um acompanhamento. Ele precisa ser internado, que seja. Ele precisa ser retirado da sociedade, porque ele é um perigo, de fato. E por ele não se tratar, por ele não buscar resolver esse problema dele, ou ter alguém pra fazer isso por ele tá piorando. Nessa temporada, o Joe, ele adquire transtorno de múltipla personalidade. Então, ele é a pessoa que tá cometendo os assassinatos sem saber. O meu problema com esse fato é que a série se prendeu muito à temporada passada, trazendo de volta a personagem da Mary Ann, que é a personagem na qual ele é obsessivo na temporada passada. E essa temática com a Mary Ann e a resolução a respeito da trama dela, que vem chegando a partir da 2ª metade dessa temporada, é muito cansativo, porque é uma personagem que a gente já achava que tinha tido sua conclusão, mas que de repente volta à tona para trazer mais problemáticas no meio de outras problemáticas que estavam se resolvendo. Então a gente já tá resolvendo o problema, a gente não quer mais problemas em cima, mas a série tenta colocar essa reviravolta no meio da temporada, que pra mim acaba trazendo mais problemas do que solucionando os atuais. Então, o plot twist de ser o Joe, o verdadeiro assassino, pra mim foi algo que me agradou bastante. Mas ele ter adquirido essa outra personalidade e ter capturado a Mary Ann, deixado ela presa, etc., não foi algo que me agradou tanto. Mas, em contrapartida, o final
deixando em aberto aí pra próxima, é algo que me deixou muito instigado, que é justamente o fato do Joe, ele tá totalmente sem controle e agora ao lado de uma pessoa tão poderosa quanto ele na questão financeira. É uma pessoa que tá no topo de certa forma, no topo da cadeia alimentar, que pode mandar em tudo e em todos, e agora dá liberdade pro Joe fazer o que ele quiser e matar quem ele quiser, e a pessoa que tá com ele agora vai poder esconder o corpo com a maior facilidade possível. Então, se já era fácil matar e esconder corpos antes, agora com poder e dinheiro, fica muito mais fácil ainda. Então, Yu promete uma próxima temporada talvez maior, mais sangrenta, mais complexa do que essa. Eu espero que seja mais complexa, mas de uma forma pé no chão, se é que pode-se dizer isso, de Yu. Mas me agradou bastante essa temporada, o começo, né? Teve seus embolos aqui e ali, mas me agradou de certa forma. Pra mim trouxe um pouco das premissas ali das primeiras temporadas. E pra mim a nota de Yu, ela fica em 6,5, tá? Vou ser um pouco generoso até aqui com Yu. Mas eu recomendo aí uma série pra quem não tem mais nada pra assistir e quer matar um pouco de tempo, tá aí, vai maratonar Yu lá na Netflix. Não é uma série incrível que vai te prender do início ao fim, mas é uma série interessante até pra você que gostou de Wandinha aí, quiser ver o, entre aspas, início de carreira da Jenna Ortega, ela faz uma participação aí na segunda temporada da série. Bem, então, encerrando por aqui, meus queridos, vamos ficando com mais esse episódio do Triângulo Nerd. Falamos de muita coisa hoje, falamos bastante coisa, esse foi um episódio realmente bem recheado. Eu vou me despedindo de vocês, claro, não posso deixar de pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreve, manda pros seus amiguinhos escutarem a gente, vamos ajudar a gente a crescer bastante, e quanto mais a gente cresce, mais a gente fica motivado para trazer esse conteúdo para vocês, mais a gente vai atrás de coisas novas, mais a gente tem ânimo para trabalhar de fato, para trazer nossos comentários polêmicos até vocês. Vou ficando por aqui e meus amigos irão se despedir de vocês agora. É isso, galera. Muito obrigado por quem nos acompanhou até aqui. Aquele abraço e até a próxima. Galera, primeiramente queria agradecer aos meus amigos aqui por mais um episódio incrível. Me diverti muito fazendo esse episódio com vocês. E em segundo lugar, eu queria agradecer aí o pessoal que tá ouvindo, que tá curtindo. Também o pessoal que fala comigo, manda mensagem, fala sobre como tá sendo a experiência de estar ouvindo o nosso podcast. Então é muito incrível essa experiência de poder ver as pessoas comentando sobre isso. E é muito divertido, tá sendo muito legal fazer isso. Obrigado pra todo mundo aí e vamos que vamos.